Finalmente uma segunda-feira de paz para o torcedor vascaíno. E olha, fazia tempo que o clima não era tão leve. O que rolou ontem em São Januário foi daqueles jogos que renovam as esperanças, que mostram que o time pode sim olhar para cima na tabela sem ter que ficar fazendo conta para escapar do rebaixamento. Vitória de virada, com emoção até o último segundo, gol de cria da base no apagar das luzes, torcida explodindo nas arquibancadas e um Vasco que parece, enfim, ter achado um caminho. O placar de 4-3 contra o Vitória não diz tudo o que foi essa partida. Com apenas 6 minutos de jogo, Nuno Moreira, o português, foi lá e meteu uma cabeçada certeira para abrir o marcador. Parecia que ia ser um passeio, jogo tranquilo, mas a tarde em São Januário ainda ia guardar muita coisa. O Vitória virou ainda no primeiro tempo, com gols de Itor Candalapiedra e Lucas Alter. O Vasco foi pro intervalo em desvantagem, e o Caldeirão ficou apreensivo. Só que aí entra em cena o dedo do técnico Fernando Diniz, que promove mudanças logo no intervalo. Sai Pablo Vegetti, que não fazia uma boa partida, entra o jovem André Gomes. Sai Puma Rodrigues, entra Lucas Piton. E com essas alterações, o Vasco volta diferente. Logo aos 7 do segundo tempo, o garoto Rai empata o jogo. Mas o Vitória não se entregou e conseguiu ficar novamente à frente, com um pênalti convertido aos 23 minutos. Quando o cenário parecia se complicar de vez, o zagueiro Lucas Alter foi expulso aos 25, e o Vasco aproveitou a vantagem numérica. 2 minutos depois, Raul Cáceres, que vinha fazendo uma boa partida, empatou de novo. O jogo seguiu aberto, com as duas equipes buscando o gol, mas a última palavra seria do Vasco. Já nos acréscimos, quando todo mundo já estava fazendo conta de saldo de gol e pontuação, o garoto GB, mais um cria de São Januário, foi lá e guardou o gol da virada. 4-3, delírio total no estádio, uma daquelas vitórias que marcam o torcedor, que resgatam o orgulho, que fazem todo o sofrimento recente valer a pena, pelo menos por um dia. Com esse resultado, o Vasco chegou a 33 pontos e subiu para a 11ª colocação. 8 pontos de vantagem para o Z4 e 10 de distância pro G6. Tá no meio da tabela, exatamente no limiar entre quem sonha com algo a mais e quem ainda precisa garantir a permanência. Faltam 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e, fazendo as contas, o Vasco precisa de apenas mais 12 pontos para se garantir matematicamente fora da zona de rebaixamento. É um aproveitamento que não parece impossível, ainda mais considerando o desempenho recente do time, especialmente em casa. E agora o time vai ter um tempo precioso para se preparar. São 10 dias até o próximo jogo, contra o Fortaleza, no dia 15. Um tempinho para recuperar jogadores, ajustar o que ainda precisa ser corrigido e treinar com tranquilidade. O elenco ganhou 2 dias de folga e retorna aos treinos na quarta-feira no CT Moacir Barbosa. Mas não foi só a vitória que deu moral. A convocação de Paulo Henrique para a seleção brasileira também foi um baita motivo de orgulho. O lateral direito vinha sendo contestado no início da temporada, chegou a ser questionado até por parte da própria torcida, mas foi crescendo, se firmando, e hoje é o lateral com os melhores números do Campeonato Brasileiro. Assistências, desarmes, dribles certos, participações em gols, ele lidera em várias dessas estatísticas. Foi chamado para substituir o Wesley, que se lesionou, e vai disputar 2 amistosos com a amarelinha, contra a Coreia do Sul e o Japão. E o mais incrível é que não foi só ele. O Puma Rodrigues também foi convocado para defender a seleção do Uruguai. Ou seja, os 2 laterais titulares do Vasco estão em seleções nacionais. Isso diz muito sobre o momento do time e sobre a qualidade que, aos poucos, vai sendo reconhecida. O problema é que os 2 têm compromissos com suas seleções bem próximos da data do jogo contra o Fortaleza. A seleção brasileira joga na manhã do dia 14, no Japão, e o Vasco encara o Fortaleza na noite do dia 15, aqui no Brasil. São 12 horas de diferença de fuso, mais de 20 horas de voo, fora o desgaste físico. Ou seja, dificilmente o PH vai estar disponível. O mesmo vale pro Puma. Diniz vai ter que quebrar a cabeça para montar esse setor, mas ao mesmo tempo deve estar feliz por ver seus jogadores ganhando destaque internacional.
E se a convocação do Paulo Henrique deixou o torcedor animado, o brilho dos meninos da base fez a galera explodir de orgulho. O GB fez o gol da vitória. O Ryan fez uma partida absurda, marcando, armando, finalizando, decidindo. São garotos que carregam com eles a essência do Vasco. Aquela coisa que não se explica, só se sente. A tal da vascainidade. Quando você vê dois moleques formados dentro do clube resolvendo um jogo desse tamanho, é impossível não se emocionar. O Ryan, por exemplo, está voando. Contra o Vitória, ele marcou 2 gols, deu 5 finalizações, ganhou 5 duelos e ainda contribuiu defensivamente com 2 desarmes. Pela primeira vez, ele balançou a rede 2 vezes em uma mesma partida como profissional. E o que ele mostrou em campo foi coisa de gente grande. Já tem multa rescisória de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais, mas o papo nos bastidores é de que o Vasco já quer renovar de novo, aumentar essa multa, segurar o garoto por mais tempo. Tem talento, tem estrela, tem carisma. Tem tudo para ser uma das maiores vendas da história do clube. O próprio Fernando Diniz, depois do jogo, não economizou elogios. Disse que o time atacou bem no segundo tempo, mas reconheceu que a defesa ainda vacila demais, especialmente no primeiro tempo. Destacou a postura do elenco em buscar a virada mesmo depois de levar 3 gols. E falou com carinho sobre o Ryan e o GB, revelando que na hora do pênalti decisivo foi o próprio garoto quem pediu para bater, mostrou personalidade, chamou a responsabilidade. São jogos como esse que constroem a identidade de um time vencedor. Não só pelo resultado, mas pela forma como aconteceu. De virada, com raça, com moleque da base decidindo, com São Januário pulsando. A vitória contra o Vitória foi mais do que 3 pontos, foi um recado. O Vasco está vivo, está crescendo, e se mantiver esse ritmo, pode terminar o campeonato com dignidade, talvez até brigando por algo mais. E é impossível não citar também a invencibilidade do Caio Barros. O cara entrou em campo mais uma vez e manteve o retrospecto perfeito. O Vasco ainda não perdeu nenhum jogo com ele atuando em 2025. É mais um garoto que parece ter nascido para vestir essa camisa. Joga com intensidade, com inteligência, com coração. Tá virando um amuleto. O momento é bom, o clima é outro, e a torcida começa a acreditar de novo. Tem coisa grande acontecendo em São Januário. As peças estão se encaixando. A molecada está mostrando que pode carregar o clube nas costas. O time tem jogado com mais alma, com mais entrega, e isso tem feito toda a diferença. Se tem uma coisa que esse jogo contra o Vitória deixou escancarado é que o Vasco está voltando a ser protagonista no próprio Caldeirão. São Januário pulsou, vibrou, empurrou o time nos momentos difíceis e comemorou como há tempos não se via. A conexão entre arquibancada e campo parece mais viva do que nunca. E isso tem um peso enorme nessa reta final de campeonato. Quando o torcedor acredita, o time cresce. E quando o time responde em campo, o torcedor se entrega ainda mais. É uma corrente que empurra, que transforma um jogo comum em uma noite épica. A imagem do GB correndo para a torcida depois de fazer o gol da vitória, com os braços abertos, como se fosse abraçar o estádio inteiro, é daquelas cenas que ficam marcadas. É simbólico demais ver um menino criado dentro do clube ser o responsável pelo grito mais alto da arquibancada naquela noite. É sobre isso que se trata o Vasco: garra, paixão, pertencimento. E os garotos da base estão mostrando que entendem perfeitamente o que essa camisa representa. O Ryan, então, nem se fala. O que esse garoto jogou beira o absurdo. Ele tem presença diária, velocidade, leitura de jogo, habilidade no 1 contra 1, finalização precisa. É o tipo de jogador que parece sempre um passo à frente dos outros. E o mais impressionante é que ele não se esconde em momento algum. Quando o jogo aperta, ele aparece. Pede bola, tenta a jogada, finaliza. Não tem medo de errar. E isso é raro em um jogador tão jovem. Dá pra ver que ele é diferente. O Vasco sabe disso, o torcedor sabe, e agora o Brasil começa a enxergar também. Não à toa, os bastidores já se movem para blindar esse ativo. A diretoria entende que tem ouro nas mãos,
e a ideia é segurar o máximo que der. Não é só o talento em campo. É o impacto que ele tem no jogo, na atmosfera, na confiança do time. Quando ele está em campo, o Vasco é outro. E o mesmo vale para o Caio Barros, que além de manter a invencibilidade, vem se firmando como uma peça tática importante no meio-campo. Ele equilibra o time, cobre espaços, marca forte e ainda tem qualidade no passe. Tá virando titular por mérito próprio. É mais um daqueles nomes que chegam sem muita pompa, mas conquistam tudo dentro das quatro linhas. Agora, sobre o desempenho coletivo, é fato que o Vasco ainda oscila. A defesa deu sustos desnecessários no primeiro tempo, com espaços demais entre setores e dificuldade na recomposição após perder a bola. O próprio Diniz reconheceu isso na coletiva, dizendo que o time recuou sem necessidade depois de abrir o placar, o que acabou dando confiança para o Vitória crescer no jogo. Mas também é verdade que no segundo tempo a postura mudou completamente. O Vasco voltou com intensidade, pressionando alto, ocupando o campo adversário, criando chances e reagindo rápido após sofrer o terceiro gol. Isso mostra que o grupo está assimilando as ideias do treinador, mesmo que ainda existam ajustes a serem feitos. Outro ponto importante foi o desempenho dos reservas. As mudanças de Diniz fizeram efeito imediato. O Piton deu outra dinâmica pelo lado esquerdo, mais presença ofensiva e melhor distribuição de jogo. André Gomes entrou com personalidade, participando bem das jogadas e mostrando que pode ser útil. E a própria manutenção do Raul Cáceres tem se mostrado acertada. É um jogador que não aparece tanto, mas é eficiente, cumpre função tática e ainda conseguiu ser decisivo no momento certo. E essa profundidade no elenco será essencial nos próximos jogos. Com as convocações de Paulo Henrique e Puma Rodrigues, o Vasco vai ter que encontrar soluções para a lateral direita. A ausência dos dois titulares abre espaço para outros nomes aparecerem, e talvez até para o próprio Diniz testar novas formações. Dependendo de como ele quiser montar o time contra o Fortaleza, pode até adaptar alguém ali, ou apostar em um dos garotos da base. Seja como for, a missão é encontrar uma alternativa à altura, porque o desafio será grande. E vale lembrar que o Fortaleza é um time que gosta de jogar com intensidade, com velocidade pelos lados, então a lateral vai ser uma zona crítica nesse confronto. O Vasco vai precisar estar atento, com cobertura bem feita, transição defensiva afiada e, principalmente, manter a pegada que mostrou nesse segundo tempo contra o Vitória. Não dá para começar desligado de novo, recuando sem pressão. A postura precisa ser de protagonismo desde o apito inicial. Agora, voltando à convocação do Paulo Henrique, o que mais impressiona é a virada de chave que esse jogador teve na temporada. Ele foi desacreditado por muita gente, tratado como aposta duvidosa, mas deu resposta em campo. Cresceu em todos os aspectos, físico, técnico, tático. É um jogador que hoje passa segurança, que apoia com qualidade e ainda contribui muito na recomposição. Os números dele são absurdos. Nenhum lateral no Campeonato Brasileiro participou de tantos gols quanto ele. Nenhum lateral tem mais assistências, mais dribles certos por jogo, mais desarmes. E quando se junta isso à humildade que ele demonstra, fica ainda mais legal de ver. A convocação foi mais que merecida, foi inevitável. E mostra como o Vasco, mesmo ainda se reestruturando, tem conseguido desenvolver talentos e colocar seus jogadores de volta nos holofotes. A própria reação da torcida à convocação diz muito. O orgulho de ver um jogador do Vasco com a camisa da seleção é diferente. Tem um peso especial, talvez porque a torcida sabe o quanto o clube sofreu nos últimos anos, e agora começa a colher os frutos de um trabalho mais sério, mais comprometido com a base, com a identidade, com a reconstrução de verdade. Paulo Henrique não é só um jogador na seleção, ele é um símbolo de que é possível reconstruir com os pés no chão e com foco em quem veste a camisa com vontade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O vestiário do Vasco da Gama anda em polvorosa nesta semana, e parece que a situação chegou a um ponto crítico. Os rumores falam em uma crise interna no clube, e o estupim?
Ninguém menos que Felipe Coutinho, o talentoso meio-campista, que detonou Vegetti ao vivo durante uma entrevista. O que deveria ser uma conversa rotineira virou um verdadeiro choque. Ele não é insubstituível, disparou Coutinho, sem qualquer rodeio. A frase, dita com frieza e convicção, repercutiu imediatamente entre torcedores e comentaristas. Uns aplaudem a sinceridade, outros não conseguem acreditar que tais palavras saíram da boca de um jogador em público. Fontes próximas ao elenco afirmam que essa não seria a primeira vez que Coutinho demonstra incômodo nos bastidores. Há meses circulam comentários sobre atritos com escolhas de escalação, divergências nos treinos e uma insatisfação crescente com Vegetti, apontado como líder dentro do grupo. Mas ninguém esperava que o desabafo viesse ao vivo, diante de todo o país. Dentro do clube, a preocupação é real. Funcionários e comissão técnica correm para tentar conter o estrago, temendo que as palavras de Coutinho provoquem um racha no elenco. Enquanto isso, as redes sociais explodiram. Torcedores debatem se ele está apenas falando a verdade ou tentando provocar polêmica. Há quem veja nisso o início de uma mudança de postura dentro do time, enquanto outros acreditam que é apenas mais um momento de frustração amplificado pela mídia. Uma coisa, porém, é certa: o Vasco não terá dias tranquilos tão cedo. Com Coutinho falando sem filtros e Vegetti de repente sob os holofotes, o clube enfrenta um caminho turbulento. Os torcedores seguram a respiração, na expectativa de que essa seja apenas mais uma crise passageira ou o início de uma reviravolta dramática na história recente do time. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.